Agora a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre a demanda, né? Então, o que é demanda? Então, vamos lá. Então, demanda é a quantidade de certo bem ou serviço, enfim, que os compradores, que os consumidores desejam adquirir determinado período de tempo e a um determinado preço. Existem várias variáveis que vão influenciar na demanda. Então, a gente tem o preço do bem ou do serviço, claro, né? O preço de outros bens, a renda do consumidor, o gosto, preferências individuais e até outros fatores que vocês poderão aí elencar. Então, marketing, a divulgação de um determinado bem ou de um determinado serviço, diferencial que aquele determinado bem, que aquele determinado serviço pode provocar, enfim. Então, a gente tem várias variáveis que influenciam a escolha do consumidor. Dentre todos os fatores que influenciam aí a demanda, o preço é uma das mais importantes e inclusive, existe até o que nós denominamos a lei da demanda. Vou colocar aqui meu cursor, a lei da demanda. Então, a lei da demanda, ela diz o seguinte, ela é uma relação inversamente proporcional. Quando o preço do bem ou do serviço está mais alto, diminui a quantidade procurada, diminui a demanda por aquele bem ou por aquele serviço. Quando o preço do bem ele está com preços mais baixos, a gente tem aí um aumento da quantidade demandada. Então, essa é a lei da demanda. Explicando aqui sobre a lei da demanda, então a gente tem o preço pelo saco de farinha, né, de trigo, e a quantidade demandada sacos por mês. Então, se o preço está 90 centavos, a quantidade demandada 45. Se o preço diminui para 70 centavos, por exemplo, a quantidade demandada aumenta para 125. Tá? Então, essa é o que representa a lei da demanda. Existem fatores que vão interferir na demanda, né? Então, a gente sabe que o preço é um fator importante, assim como outras variáveis já descritas, já mencionadas anteriormente, mas é o que nós chamamos de fatores que fazem com que haja um deslocamento da demanda. Então, por exemplo, quando a gente fala de bens normais, eles são aqueles bens de melhor qualidade. Então, aqueles que são mais caros no mercado. Então, vai haver o aumento da demanda por esses bens normais quando se tiver um aumento da renda. Vai ficar mais fácil quando eu explicar sobre os bens inferiores. Os bens inferiores são aqueles bens que são de qualidade inferior. E quando a renda aumenta, cai a sua demanda. Então, eles são opostos, né? Os bens normais e os bens inferiores. Um grande exemplo aqui que eu coloquei, então, o exemplo colocado para distinguir os bens normais dos bens inferiores é o refrigerante Dolly, né? Qual que é a grande característica do refrigerante Dolly? Ele é um bem inferior. Então, o consumo da Dolly, né, desse refrigerante, ele se dá pela população de mais baixa renda ou quando a gente tem uma queda da nossa renda. Então, a gente vai optar por aqueles produtos que são de preços mais baixos. No entanto, nós temos aí, até coloquei o exemplo do presidente da Dolly, que apareceu em um dos comerciais falando sobre a sua marca, que ele não tem medo de concorrente internacional, né? Então ele está retratando aí a importância, né, essa briga que tem constante Dolly e a Coca-Cola principalmente. E a Coca-Cola, no caso, é um exemplo de um bem normal, né? De um bem que é mais caro, em que a renda, quando você tem um aumento da renda, você tem o consumo por esses produtos. Pensem também no seguinte, gente, aqueles produtos que têm o nome do próprio mercado. Então, você vai no supermercado e você vai no Carrefour e você tem o açúcar Carrefour, a farinha Carrefour. Então, essas marcas representam os bens inferiores. Como não está atrelado a uma marca relativamente conhecida, pode até ser o mesmo fornecedor, mas a marca não é tão conhecida, nós tratamos isso como os bens inferiores. No entanto, então eu falei da farinha de trigo, então uma farinha de trigo Renata, uma farinha de trigo Sol, ou qualquer outra marca, ela já se trata de bens normais. Né? Então,
Essa é a diferença entre bens normais e bens inferiores, e o que precisa ficar claro é o seu comportamento em relação à renda. Outros fatores que podem também alterar, né, a demanda, que a gente fala os fatores que deslocam a demanda, são os bens substitutos. Os bens substitutos são aqueles bens que substituem um ao outro na hora da sua compra. Então, ou eu compro café ou eu compro chá, né? Ou eu vou comprar a marca Toddy ou eu vou comprar a marca Nescau, por exemplo, né? Então, eu tenho bens substitutos e o que vai fazer com que eu selecione entre Toddy ou Nescau vai ser o preço. Então, se o preço do Toddy estiver mais alto, vai diminuir a demanda do Toddy e, consequentemente, vai aumentar a demanda de Nescau. Então, é esse complexo, né, de entendimento que acontece em relação aos bens substitutos. Com relação aos bens complementares, os bens complementares são aqueles bens em que um complementa o outro. Então, quando a gente demanda por um bem ou por um serviço, automaticamente a gente demanda pelo outro tipo de bem, outro tipo de serviço. Coloquei aqui um exemplo, o cachorro quente mostarda. Então, se eu for comprar se eu for fazer um cachorro quente, eu vou comprar mostarda, vou comprar salsicha, vou comprar ketchup. Então, são bens complementares. Café e leite, né? Então são bens complementares. Posso citar aqui vários outros exemplos. Pensem, quando vocês entram no supermercado, as prateleiras de supermercado, normalmente elas são organizadas em bens complementares. Então, onde está o arroz, tem o arroz e o feijão. Aí, onde tem o café, no café você encontra também o coador de café, por exemplo, né? Onde você encontra queijos, você tem queijos, uma distribuição de queijos, e também ao lado normalmente tem uma prateleira que tem vinhos. Então pensem nisso, né? Então os bens complementares, eles acabam sendo aqueles bens que um complementa o outro. E qual é a sua resposta, qual é o seu comportamento em relação à demanda? Então vamos supor, se eu quero fazer um cachorro quente, e aí eu compro o pão, né? O pão de hot dog. E eu sei que o pão do hot dog ele está um pouco mais caro, então eu desisto de fazer o cachorro quente, por exemplo. Aí eu deixo de comprar mostarda, deixo de comprar o ketchup, então vai diminuindo a demanda de seus bens complementares. Vamos supor que o café está caro, eu diminuo a compra do café, né? Diminuo a compra do pó de café e, consequentemente, também vou diminuir a compra do coador de café, que é o seu bem complementar. Claro, né, que os consumidores é que determinam quais são os bens que são substitutos e quais são os complementares. Somos nós mesmos que definimos esses bens. Então, os principais fatores que deslocam a demanda, aqui nós fizemos um quadrinho resumo, né? Então, em relação ao bem normal, que é aquele de melhor qualidade, quando a renda aumenta, aumenta a demanda por esse bem. Quando a renda diminui, diminui a demanda por esse bem normal, né? Lembrando que é aquele bem de melhor qualidade. O bem inferior, que é aquele de menor qualidade, a renda ela aumenta, então há uma queda da demanda desse bem inferior. E se a renda diminui, há um aumento da demanda por esse bem inferior. Então, a gente está falando daqueles produtos secundários. Com relação ao preço dos substitutos, então, exemplo aqui, chá e café. Então, se eu tenho um aumento do preço do chá, aumenta a demanda do seu substituto, que é o café. E se eu tenho uma diminuição do preço do chá, aí vai aumentar a demanda do chá e vai ter uma queda na demanda de café. E o preço dos complementares? Com relação ao preço dos complementares, se eu tenho o preço da mostarda, por exemplo, mostarda e salsicha. Se o preço da mostarda sobe, há uma queda da salsicha, porque vai haver uma queda da demanda pela mostarda também. E se o preço cai da mostarda, aumenta a demanda de mostarda e, consequentemente, aumenta a demanda de salsicha, porque são os bens complementares. No caso dos compradores,
Aumenta o número, né, de compradores, tem um aumento da demanda, e se diminui o número de compradores, tem uma queda aí da demanda. Em relação às preferências, sempre em direção ao bom, então aumenta, e afastar-se do bom, há sempre uma queda. Então é isso, né, que as empresas tentam buscar, aquela melhor qualidade para atrair os consumidores, para que os consumidores vão sempre em direção ao bom. No entanto, existe o fator, principalmente o fator preço e o fator renda, que interfere sempre na aquisição daquele bem de melhor qualidade, de ser sempre o melhor do mercado, tá bom? Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a oferta.